Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e você nos acompanha através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, esse canal que é compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E no programa Sala de Visitas de hoje, vamos falar de um tema super importante, a maricultura na região do sul da ilha de Santa Catarina. E para a gente desenvolver esse tema, estamos recebendo o vereador Celso Sandrini, do MDB, que inclusive começou a sua vida como pescador, a gente vai contar um pouquinho dessa história. E a convidada do primeiro bloco do programa de hoje, a Tatiana da Gama Cunha, ela que é presidente da AMASSE, é isso? AMASSE, Associação dos Maricultores do Sul da Ilha. Vereador, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradecer. E eu quero já começar indagando do senhor, né? Como é que começou essa sua história e a história da maricultura lá na região do sul da ilha de Santa Catarina? Obrigado. Bom, queria agradecer a oportunidade aqui no set de falar de um tema tão importante que é a maricultura, né? Para Florianópolis, especialmente aqui para Florianópolis. Na verdade, no final, metade da década de 80, através da universidade, na época era o prefeito Ed Sandrino, efetivamente a maricultura começou. Inicialmente lá no distrito de Santo Antônio de Lisboa, porque os laboratórios aí da universidade já ficavam algumas unidades lá, e logo em seguida, no ano de 88, a maricultura chegou ao Ribeirão da Ilha, né? E de lá para cá houve uma evolução bastante grande. No começo tudo muito difícil, uma novidade, algo que ninguém conhecia efetivamente, era também para a universidade, para o estado de Santa Catarina, era algo inovador, né? Era uma introdução de uma nova atividade, ainda mais no mar, né? Nós temos uma tradição muito grande em Santa Catarina da agricultura, mas da exploração do mar era praticamente o extrativismo através da pesca, né? E passar de pescador, como foi em Santa Catarina, para um produtor, para um maricultor, aquele que tem que planejar a sua produção, é uma quebra de paradigma bastante grande, né? Por isso que desde a década de 80, final da década de 80 para cá, a gente tem evoluído bastante, tanto no campo da produção, especialmente do campo do conhecimento técnico, né? Hoje, Santa Catarina, Florianópolis, a Universidade Federal, adquiriu um know-how muito grande junto com a IPAGRE e temos até cursos de graduação que trabalha exatamente com essa atividade, como é o curso de Engenharia da Agricultura. Que é muito importante. Tatiana, obrigado pela sua vinda até a TV Câmara para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa associação, né, desses maricultores do sul da ilha. Quando é que se teve a ideia de se montar essa associação? E a partir do momento que ela foi criada, como é que ela vem desenvolvendo o trabalho naquela região? Vamos dizer, nós que agradecemos, né, o convite. A associação ela já tem 24 anos, ela foi fundada em 95, né? Na época até então eu não estava ainda produzindo, nem fazia parte da associação. Nós entramos na maricultura no ano de 2000, começamos a fazer parte, a ter conhecimento mais dessa área, embora os vizinhos já trabalhassem, né? Eu assumi a associação como presidente a pedido, né, dos associados em 2015. Desde então a gente vem trabalhando informações, nivelando conhecimentos, né, buscando fazer seminários, abrindo as assembleias para trazer palestrantes, né, para que o próprio maricultor ele tenha uma outra visão da maricultura, né? A gente tem alcançado resultados bastante promissores, como a questão de alavancada de preço, melhorar a produção, que formas
Cada um tem uma forma de cultivar, né? Mas de que forma eu cultivo pode estar ajudando o meu vizinho a trabalhar e a ter uma produção melhor. Então, a gente formou uma comissão técnica dentro da associação, que nós temos engenheiros agrícolas, que são produtores, também são associados, temos produtores que são engenheiros agrônomos, que já trabalharam no laboratório da universidade. Então, tudo a gente começou a compartilhar esses conhecimentos, né? E a gente tem trabalhando nessa forma associativista, um querendo ajudar o outro, né? Eu tenho esse material, eu não uso mais, eu dou para o meu vizinho. Então, isso tudo tem acontecido nesses últimos anos. Então, a gente tem 60% da produção que sai de Florianópolis são de nossos associados. Então, a gente tem essa representatividade, né? Agora a gente também tem mais parcerias também, a gente tem parceiros, a gente está com parceria com o IFSC, Campo Florianópolis, no programa Maricultura do IFSC. A gente também deu apoio a uma pesquisa da Embrapa, estamos também com o Senar, agora a gente também já faz parte do Sindicato Rural de Florianópolis, conseguimos chegar até a convite do Senar na Confederação Nacional da Aquicultura, da CNA em Brasília. Então, a gente tem bastante formas e parceiros que estão nos auxiliando para que a gente consiga dar uma maior visibilidade para o setor, né? Alavancar mais o setor que estava vindo meio que estagnado assim, nos últimos anos. Antes de 2015, antes de eu assumir, a associação ela já estava uns 4 anos, assim, sabe, sem ter muita alternativas, o pessoal já estava desmotivado, muita gente desistindo da maricultura. A gente percebeu que os filhos dos maricultores não queriam mais continuar na maricultura e agora isso a gente começou a perceber que começou a mudar. Então, a gente vê que esse ano, que teve uma alavancada assim, maior, né, em questão de preços no cultivo da ostra, que já vinha meio que estagnado há quase uns 5, 6 anos que não tinha aumento do valor do produto, né? E isso desmotivava muito o maricultor, que é um trabalho pesado, com esforço físico grande, trabalha de domingo a domingo e não via resultado. Então, a gente acredita que esse ano, pelo menos, a gente comece a melhorar bastante o nosso setor. Celso, nós já tivemos outras experiências aqui na casa, você veio como vereador em outras oportunidades e dentro de um desses mandatos você criou uma lei que vai ser comemorada nos próximos dias aí, dia 18 agora de agosto, que fala o dia do maricultor. E eu me lembro que naquela época, quando tu criou a lei, tu chegou a viajar para o exterior para conhecer um pouquinho. Fala dessa tua experiência, para onde é que tu foi? Bom, primeiro a lei, né, não poderia ser a oportunidade que eu tive de estar vereador e essa lei ter sido de autoria minha, né, não podia ser diferente. Pelo envolvimento todo que eu tenho nessa atividade. E na França até já foi um pouco antes, foi na época até quando era a prefeita Angela Min, ela iniciou uma atividade muito interessante aqui, que dava oportunidade para os produtores aqui de Florianópolis ter a experiência, que eu digo sempre que é quase a meca da maricultura para mim, que é a França, né? Então foram inicialmente 6 produtores, ou 9, não me recordo bem ao certo. Depois no governo César Souza também foram mais 3. E eu acho que isso é um programa que deveria ser continuado, né? Principalmente para quem está vivendo da atividade, de quem está à frente, de quem está se dedicando. É uma oportunidade muito barata, mas isso abre a mente, o potencial. E eu quero dizer, o que o mais principal do que a gente traz de experiência lá da França ou de outros países que eu já fui em vários, por conta própria, fui na Espanha, fui na Itália, fui em Portugal agora recentemente, fui no Chile, por paixão, já não sendo mais produtor, mas de qualquer maneira envolvido sempre com essa atividade. Mas a grande diferença, Nocete, é que o governo lá incentiva os produtores. Após a formação técnica que a juventude tem, eles têm a oportunidade de ter um aporte financeiro para executar um projeto de produtor, e isso é uma coisa que deixa a maricultura na França sempre muito grande, muito importante, né? Eu sempre ia no mês de junho lá, e esse estágio lá em 2002, foi 35 dias na maior escola de maricultura da França, né? Pertinho de La Rochelle, para quem conhece a França,
perto, entre La Rochelle e Bordeaux, as duas grandes cidades, uma região enormemente produtora, como é todo o litoral voltado para o Atlântico da França, é uma região produtora. Então, Bordeaux não é só vinho, né, Celso? Não é só vinho. É por isso que casa tão bem a ostra com vinho, né? Então, o legal é isso. É um país que também tem um ministério e um governo regionais que estão totalmente voltados para a atividade da maricultura. E nós, assim, eu não sei, até a grande diferença entre a França e aqui é o potencial que a gente tem aqui. Os franceses têm vindo aqui, têm se encantado, porque enquanto lá as ostras demoram em torno de 3 a 4 anos para chegar no prato, para chegar na mesa dos consumidores, nós, a partir de 6 meses, nós temos ostras chegando do laboratório, colocando na água a partir de 6 meses daquele lote de ostra que entrou na água. Nós já começamos a ter ostra em tamanho comercial para consumo. Que inveja, né? Então, essa diferença, e a gente olha para a Bahia Sul e para a Bahia Norte aqui de Florianópolis, especialmente falando daqui de Florianópolis, o potencial, o que tem de vantagem em termos de qualidade de água, da maneira que a gente cultiva aqui, é não impactante como às vezes na França, da ocupação toda do fundo. E a França, por ter aquela amplitude de maré, faz com que essa ostra demore muito, né? Mas tem toda uma tecnologia, a França é fantástica também, toda uma indústria de insumos para essa atividade que tem lá, e que a gente aos pouquinhos vai trazendo alguma coisa, é muito difícil, não é fácil, né? Mas que a gente vai trazendo tecnologia de vários países aí, onde a maricultura é muito forte e representa muito para a economia daqueles países. Tatiana, a gente sabe que a pesca, existe uma cultura muito grande de que os homens vão para o mar pescar e que as mulheres ficam em casa esperando, cuidando da casa, esperando o peixe e assim por diante. E hoje a gente vê a presidente de uma associação, uma mulher, que provavelmente deve ser maricultora, né? Já deve ter, na prática, já ter feito o cultivo do marisco, da ostra, sei lá. Uhum. Como é que tem sido o trabalho, a participação da mulher em relação a esse processo, não só dentro da associação, mas dentro do processo da prática propriamente dita? Nós temos maricultoras, sim, aquela que está lá no mar, puxa a lanterna, né, traz para a praia, maneja. Eu já fiquei bastante também, já fiz bastante manejo de ostra marisco, hoje não muito, só se for preciso, né? Mas a participação da mulher, do maricultor, realmente a grande maioria, porque nós temos aquela que vai para o mar, né, que cultiva, mas a maioria ajuda na administração do negócio, né, no cuidado, ou no preparo da ostra gratinada, né, mas quando a família fica mais no escritório, ajuda na manutenção de lanterna, fabricação de lanterna. A participação maior são nesses setores, assim, né? Mas eu já trabalhei bastante, assim, também a gente vê também, se for preciso, elas vão lá ajudar, lavam, manejam. Quantos associados tem hoje? Nós temos 31 associados. E como é que é o contato de vocês com as outras associações? Existem outras aqui na capital ou na grande Florianópolis, que a gente sabe que Palhoça também tem um cultivo grande. Como é que é feito esse contato de vocês? A gente tem um bom relacionamento, assim, Florianópolis, só no sul da ilha tem mais 3, assim, né? Mas a mais ativa, realmente, por enquanto, está sendo a Amase. A gente tem contato, sim, com outras, a gente troca essas informações, né, até porque também é preciso. Por exemplo, o nosso evento técnico, a gente vai fazer o nosso seminário técnico, a gente abre para conhecimento de todos os maricultores, não só para os nossos associados, né. Então, a gente convida o pessoal de Palhoça, até São Francisco do Sul, a gente convida os maricultores que queiram vir participar, porque o assunto é importante e é para a maricultura em geral, não é só para o sul da ilha, né, os temas são importantes, né. Mas a gente tem, sim, essa conversação entre outras associações. E agora, esse mês, por exemplo, nós estamos registrando, estamos formalizando a criação de uma associação estadual de maricultores, né, a Maricultura SC. Então, até final do mês, ela já está registrada, porque são temas diferentes. Tem aqueles problemas municipais que a gente tem que trabalhar e tem os abrangentes mais estaduais, a nível nacional, que daí a gente tem que ter uma força do setor maior, né? Celso, você está retornando à casa agora e eu sei que uma das suas bandeiras vai ser a maricultura, com certeza. O que você pretende aí pela frente? O que tem de novos projetos ou problemas enfrentados aí que você vai tentar resolver, pelo menos através do Poder Legislativo? Bom, na verdade, a volta é a continuidade daquilo que a gente já fazia, né? Por sorte, voltei agora próximo da data comemorativa, que é domingo agora, né?
A lei é de 2010, então a gente já está aí com 9 anos aí comemorando. É sempre um momento de encontro e de debate sobre esse tema. E com certeza, Nocete, eu acho que aqui não é só crítica, não, né? Nós já tivemos no passado até um pouco de dificuldade de relacionamento, né, Tatiana, com a Epagre. Eu acho que a gente superou muito isso daí. Também porque, a verdade também que seja dita, porque os nossos produtores se capacitaram muito tecnicamente, né? Hoje a gente tem muita gente oriunda da universidade que veio para o campo, veio para o mar para ser produtor. E isso daí tem dado um ganho assim, muito importante para a atividade, né? Diferente de alguns outros municípios, que a atividade já é um pouco mais mesmo um complemento da renda do pescador, ou muita gente, a facilidade que é a maricultura em relação à pesca, né? Que é uma atividade de sorte. Tu te lança ao mar, um dia pode ter peixe, outro dia não pode, né? E a atividade da maricultura tu consegue um pouco mais planejar. Mas a gente queria muito, sabe, Nocete, ter o fortalecimento e o entendimento dos governos municipais com esse olhar um pouco mais como uma atividade econômica. A gente tem consciência que aqui em Florianópolis, por exemplo, uma indústria relativamente nova aqui no Florianópolis, que é a indústria do conhecimento, da tecnologia, quanto ela cresceu, é o maior PIB de Florianópolis hoje, mas a gente tem, por contrapartida, na atividade, na exploração do mar, o potencial que a gente tem aqui em volta, ainda por estar localizado, essa localização geográfica que nos favorece, o oceano em volta e ainda 2 baías protegidas para essa atividade, nós temos um potencial enorme. O que vai acontecer agora, nós já temos começamos com o mexilhão, estamos consolidados na ostra, agora começa a surgir outros organismos, a vieira já está aí há algum tempo também, é um produto mais difícil de manipular, eu acho que a gente tem que evoluir um pouco mais nela, ela tem um valor muito grande, acho que a gente pode introduzir outros moluscos, o Davi depois vai falar aqui sobre a coperosta, mas ele é um técnico da atividade, ele é um engenheiro de agricultura, e também algo que a gente que está começando agora, uma finalização da pesquisa, que são as macroalgas, né? Eu já conheci isso, fiquei encantado com o que eu vi, é um potencial enorme. O Brasil hoje praticamente importa todo esse material, não produz nada de macroalgas, são os produtos oriundos dessas macroalgas. O Davi talvez pode depois me ajudar tecnicamente, que é utilizado na indústria de cosméticos, na indústria alimentícia, para sorvetes, para cerveja, que são os produtos oriundos do que se tira dessa macroalga. E nós praticamente não produzimos mais nada no Brasil, né? Tinha um extrativismo no Nordeste, em alguns outros lugares, isso praticamente está indo ao fim. Algumas tentativas de produção no Rio de Janeiro, mas também muito pouca. E eu acho que a macroalga é algo que vem assim, que pode chegar, especialmente aqui para Santa Catarina, que nós temos belas indústrias aqui, que podem também ser parceiras nessas novas modalidades para a gente produzir algo que o Brasil praticamente importa tudo, né? Acho que o grande desafio aqui é deixar isso latente, é deixar a maricultura cada vez mais mostrando para os governantes o potencial social e econômico que tem essa atividade. Mais uma vez, um potencial em Florianópolis, né? Sim. Já para a gente encaminhar esse final do primeiro bloco, eu queria saber como é que foi a tua participação, Tatiana. Você saiu daqui e foi até a cidade das Flores, em Joinville, participar do encontro, eu não sei, foi representando aqui, e lá é uma terra mais, acho que falaram mais da agricultura, mas eu acho que levar a experiência da maricultura foi importante lá, né? Como é que foi essa... Foi, a gente apoiou, a associação apoiou ano passado o projeto dos trabalhadores, que foi retratar em fotos, teve um fotolivro agora, né? O dia a dia do produtor, né? Até para uma forma de conscientizar as pessoas do trabalho árduo que eles têm e dar o valor reconhecido, né? A lei do Dia Municipal do Maricultor a gente já vê como um bom reconhecimento, né? Mas a gente precisa mostrar para a população. Então a gente viajou todo ali o litoral norte do estado com a exposição, fomos até São Bento do Sul, passando do Jaraguá do Sul, Joinville, São Francisco do Sul. E numa dessas exposições que estava em Joinville, tem o caminhão Conhecendo os ODS, que são os Objetivos Sustentáveis da ONU, né?
Então, o coordenador do projeto passou, viu a exposição, achou fantástico o dia a dia e nos convidou a participar desse programa que falou de todos os 17 ODS, todos os desenvolvimentos, né? E nós fomos para participar do desenvolvimento sustentável do mar, falando um pouco da maricultura, e a gente vê assim realmente como algumas pessoas ainda não conhecem a maricultura, não sabem o valor que a gente tem, não sabem o serviço ambiental que a gente presta para a população. Então, a gente passou um dia inteiro explicando isso, né, para todos que estiveram ali presentes, e a gente percebe realmente assim, que falta realmente mais divulgação, mais incentivo do poder público, o quanto a gente presta de serviço ambiental para a população, que eles também não têm esse conhecimento. Então, foi um trabalho assim, foi cansativo o dia inteiro, né, lá no sol, participando na praça, mas foi muito produtivo. Tatiana da Gama Cunha, presidente da AMAS, Associação dos Maricultores do Sul da Ilha, a gente agradece a tua participação aqui na TV Câmara, e as portas estão sempre abertas, e a gente quer que cada vez mais vocês possam ter mais associados e que possa crescer, né, o empreendedorismo nessa área também lá na região do Sul da Ilha e toda a ilha de Santa Catarina. Obrigado pela sua presença. Vereador, o senhor vai continuar comigo aqui, que a gente tem um segundo bloco ainda para continuar falando sobre a maricultura no sul da ilha de Santa Catarina, e você que está nos acompanhando, ou que está chegando agora no 61.4 da TV Digital Aberta, ou o canal 16 da NET, que é compartilhado com a TV AU, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos no programa Sala de Visitas, aqui na TV Câmara de Florianópolis, falando desse assunto maravilhoso, falando sobre a maricultura no sul da ilha. Lembrando que dia 18 de agosto é o dia do maricultor, é um domingo, vai ter algumas... vamos ter algumas atividades já previstas aí que a gente vai conversar também no próximo bloco, e lembrando que no próximo bloco a gente vai receber um outro representante também de uma entidade que vai falar do mesmo assunto. Rapidinho, a gente vai ao intervalo e já volta com o programa Sala de Visitas. A Defesa Civil de Florianópolis vem anunciar algumas dicas aí com relação à estiagem, né, que já se apresenta na nossa regional, né, uma estiagem já prolongada. A Casan já informa uma baixa pressão e uma intermitência no fornecimento de água para a nossa cidade, né. Então, diante desse fato, nós vemos com algumas dicas de utilização com responsabilidade da água. Escovar os dentes com um copinho e não com água corrente, né? Da mesma forma, fazer a barba, né, sem a água, sem a torneira aberta. A louça, lavar também sem a torneira aberta. Se for necessário, lavar as calçadas, que a gente lave com um balde, né? Essas dicas, logicamente, elas podem se tornar aí um grande aliado, né, nesse racionamento com relação ao abastecimento de água, né? A previsão para os próximos dias é de praticamente pouca chuva ou nenhuma chuva, né? É bem provável aí que a tendência tem aí para os próximos dias um provável racionamento, né, por parte de todos. Mas se nós iniciarmos aí uma campanha com relação ao uso, né, bem mais racional dessa água, acreditamos que vamos passar esse período de estiagem com um pouco mais de conforto, podemos dizer assim, porque a Casan já está trabalhando bastante intensamente aí para tentar resolver esses problemas da baixa pressão e da intermitência, porém vai ser bastante complicado tendo em vista aí a falta de chuvas, né, recorrentes nos últimos dias, e a previsão aí para os próximos dias é bastante desfavorável, né? Então vamos utilizar água aí com bastante racionalidade, né, responsabilidade, para que a gente possa passar esse período aí um pouco mais confortável. Você sabia que no século XVII naufragou um barco pirata em Florianópolis? O Floripa pra Curtir vai te contar essa história. Vem com a gente!
A embarcação espanhola, tomada por piratas ingleses, revela um tesouro arqueológico e ajuda a desvendar algumas histórias da ilha. Esses piratas já roubaram esse barco lá no Pacífico. Eles só estavam tentando voltar para a Inglaterra, mas pararam aqui para arrumar a embarcação e foram capturados pelo Francisco Dias Velho, um ex-bandeirante que governava a vila de Nossa Senhora do Desterro antes de ser Florianópolis. Era 1687. Esse barco ficou enterrado durante 300 anos, até ser encontrado por mergulhadores da época, né? Era 1989, quando foi encontrado alguns vestígios de um naufrágio. Depois, com autorização da Marinha do Brasil, foi dada autorização para fazer escavações. E agora a gente faz o tratamento e o atendimento ao público, para todo mundo conhecer melhor o trabalho que a gente realiza aqui nesse Centro de Arqueologia Subaquática. Cerca de 30% dos objetos e partes do navio foram retirados do mar. Entre esses artefatos estão balas de canhão, facas, pedaços de couro, sapatos e até mesmo ossos dos piratas que naufragaram em Florianópolis. O sítio tem 600 metros quadrados, falta 70% ainda a ser explorado, mas até agora já foi encontrado bastante artefatos. Só de cerâmica tem 11 mil fragmentos. Só de gargalo de cerâmica tem 270 gargalos. Fora os metais que ainda estão em dessalinização, alguns artefatos que ainda não foram catalogados, que ainda estão no processo de catalogação. E a gente acredita que ainda em artefatos tinha 35 mil artefatos. Conhecer o museu é viajar no tempo em que os bandeirantes tiveram que defender o nosso litoral de ataques de piratas e ficar curioso com o que mais pode ser encontrado no fundo do mar. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Você nos acompanhando através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, que é na TV por assinatura e é compartilhado com a TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O assunto do programa de hoje, a maricultura no sul da ilha de Santa Catarina. Já tivemos aí um primeiro bloco recheado de informações sobre esse assunto. E nesse segundo bloco continuamos com o vereador Celso Sandrini, ele que é o vereador do MDB, está retornando à casa com a saída do vereador Tiago Silva, né, que acabou deixando aí, pedindo aí a sua renúncia. O Celso era o primeiro suplente e agora passa a ser vereador de mandato, ele que já teve outros mandatos aqui na casa, já foi vereador experiente, já conhece o Legislativo Municipal. E nesse segundo bloco estamos recebendo o Davi Freitas Carriconde, sobrenome aí que depois nós vamos saber onde é que veio esse sobrenome. Ele é presidente da Cooperostra, que é a cooperativa dos produtores de ostra de Florianópolis. A gente vai trazer aí bastante informações para você que não conhece sobre a maricultura aqui na nossa capital catarinense. Vou começar contigo então, Davi, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. Eu queria saber, a partir de quando vocês começaram a ver que a ostra realmente ela era financeiramente viável para os moradores e para os maricultores daquela região, e aí se resolveu se formar uma cooperativa para transformar essa situação mais forte? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Poder estar falando um pouco da cooperativa aqui. A cooperativa ela já se iniciou em 2001. Eu entrei na maricultura em 2004, então esse começo aí eu sei que o pessoal já vinha com uma batalha grande na parte de comercialização, mas a partir de 2004 eu comecei a acompanhar um pouco melhor. Eu já estou à frente da cooperativa desde 2012 e a gente enfrenta ainda os mesmos problemas que as gestões passadas enfrentaram,
que é parte de organização mesmo, parte de operacionalidade, de toda essa comercialização do pequeno produtor. E essa pergunta que tu me fez sobre a rentabilidade, né, e enxergar a ostra como um produto economicamente viável, justamente esse é o trajeto que a maricultura vem enfrentando nesses anos todos. Como o Celso falou anteriormente, a maricultura veio para complementar e para manter esse pescador no mar, né, na atividade, mas ao mesmo tempo a gente não fez um trabalho de industrialização desse produto, que nada mais é do que a real comercialização, né? A gente necessita que o produto seja, além dessa parte social que a gente tem muito forte na maricultura, uma parte também ambiental, que nós somos cuidadores do ambiente, porque a gente depende diretamente das qualidades de água nas nossas baías. O produto ele precisa ser enxergado como viavelmente comercial, viavelmente rentável para o produtor. Então a gente tem feito muito esse trabalho e a valorização nesses últimos anos aí do produto da maricultura veio dando uma patinada. A gente, como a Tatiana falou também, estagnou o preço e eu acho que agora a gente já está conseguindo enxergar de uma nova forma e acredito que melhore muito. Tu és engenheiro de aquicultura, é isso? Isso, sou. Essa tua formação técnica veio depois que tu entrou na maricultura ou tu já tinhas ela quando tu... Não, eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina aqui, que aliás é a primeira universidade a ter o curso de engenharia de aquicultura no Brasil. É um curso já muito difundido nos outros países que tem a maricultura e outros cultivos também de camarão, de peixe e água doce já muito difundidos. E eu entrei em 2000. Né? Anteriormente à minha vinda para a maricultura. Logo após a minha formatura em engenharia de aquicultura, eu já vim trabalhar com um colega meu de faculdade, a gente se formou junto e viemos trabalhar juntos aqui lá no Ribeirão da Ilha. Tu mora lá no Ribeirão? Moro no Ribeirão da Ilha. Então já juntasse o útil ao agradável. Isso, eu morava na Lagoa, daí ficava meio longe, acabei me mudando para o Ribeirão, aí já sou morador do Ribeirão já fazem quase 15 anos. Quase manezinho. Quase manezinho, né, Celso? Celso, eu acho que é importante o fato de tu ter a parte técnica junto, né? O presidente da cooperativa, ele não é um cara só burocrático, né? Ele é um cara que entende do assunto. Qualquer maricultor que chegar ali e fizer um questionamento, uma pergunta, ele vai saber responder, ele vai poder auxiliar. Isso é importante, né? Sem dúvida, Nocete. Eu acho que tanto na associação quanto na cooperativa, o setor da maricultura, assim, ele não cresce tanto, mas de qualquer maneira tem crescido assim com personagens bastante capacitados, assim, né? Como o próprio Davi, né? Um exemplo maior, uma pessoa que teve uma formação superior como engenheiro e virou produtor, né? E hoje comanda a nossa cooperativa, que era o passo natural de toda atividade. Santa Catarina talvez seja um exemplo para o país, já foi para a América Latina, a respeito de organização dos produtores, né? A gente tem casos de sucesso aí no oeste de Santa Catarina, né, com a agroindústria, que se transformaram em grandes cooperativas e o objetivo é o mesmo, né? Facilitar, certificar a ostra, organizar os produtores e o principal, né? Organizar também a questão financeira dessa atividade. A maricultura precisa estabelecer preços mínimos para que a atividade não se inviabilize. Então, para regular preço, não tem melhor do que a cooperativa. Davi, hoje, quais são os mexilhões que vocês têm lá? O que hoje se tem de cultivo? O que se acabou? O que se tem trazido de novas experiências para se colocar lá? O que você pode falar para que a gente possa conhecer um pouco mais do que se tem sendo cultivado lá naquela região? Principalmente ostra e marisco, né? A gente já sabe que é o carro-chefe da cidade. Marisco por mexilhão, né? Por se tratar de um produto nativo daqui, então foi de fácil cultivo. Os próprios pescadores que entraram na atividade lá atrás já tinham mais familiaridade com o marisco. E a ostra já veio há um bom tempo aí, já está fazendo 35 anos que já está no laboratório da Universidade Federal, já é produzida a semente e então
A ostra e o marisco a gente sabe que é o carro-chefe. A ostra principalmente, porque Florianópolis é a capital da ostra. O marisco a gente já tem uma distribuição maior no litoral de Santa Catarina. Então, Florianópolis ficou com o nome da ostra, né, pela quantidade de produção. A gente tem também a vieira, que também é nativa daqui. O que é a vieira, assim? A vieira é aquela conchinha da Shell, né, que todo mundo conhece assim, né? Tá. E ela é um molusco também, e ela é nativa daqui, da região ali da Ilha do Arvoredo, principalmente, né? Então, ela é de águas profundas. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem de cultivo dentro da Bahia, mas ainda se cultiva, né? Já foi mais cultivada no começo, agora temos poucos produtores na Bahia, temos alguns produtores mais para o norte do estado, onde ela se desenvolve melhor. Agora a gente tem também essa nova, não é nova, a macroalga, a princípio seria a Capaficus alvarensis, né? Que é uma nome aí? Capaficus alvarensis. Aí tu me arrumas. Que é uma alga cultivada em várias partes do mundo. Não dá pra gente botar um nome manezinho nela? Inventar Capaficus, né? Pode ser. Capaficus só fica melhor, né? Fica mais fácil. Então, ela é cultivada no mundo inteiro pela facilidade de cultivo, pelo crescimento dela e pela quantidade de substâncias que podem ser extraídas dela para cosmético, para diversas aplicações na indústria, e que o Celso também falou anteriormente que o Brasil tem importado muito esses produtos, e é uma forma da gente estar produzindo aqui em Florianópolis. Temos também o cultivo de peixes de água salgada em tanque-rede, né, que eu acho que também é viável. A gente sabe que a gente enfrenta diversas burocracias aí, a alga tem sido uma delas. Agora a gente já tem o domínio desse cultivo já há algum tempo experimentalmente por parte da EPAGRE, e agora recentemente a gente tem um horizonte aí de que logo a gente vai estar conseguindo comercializar ela, tendo a licença ambiental de cultivo comercial da Capaficus, por se tratar também de uma alga estrangeira, uma alga que, como a ostra veio, né, de fora, então, exótica, então a gente tem que ter todo um cuidado de estudo de impacto ambiental dela, mas isso já está super bem fundamentado aí, graças aos técnicos da EPAGRE, e eu acho que não vai haver problema nenhum, e a gente tem a capacidade de cultivar e ter mais um produto agregando na maricultura. E nós que somos manezinhos vamos te perguntar, ou eu principalmente, cadê o berbigão? O que aconteceu? Pois é, o berbigão é um mistério. Até hoje, vários pesquisadores da universidade têm feito estudos para saber qual foi a causa dessa mortalidade, ou desse sumiço aí do berbigão, principalmente na Bahia Sul, na Tapera e na costeira do Pirajubaé, que é a região maior produtora de berbigão aqui, nossa, aqui, né? E o manezinho, desculpa informar, mas a gente está comendo pastelzinho de berbigão de São Francisco do Sul. Não é mais nosso daqui. E teve uma mortalidade, o laboratório tem se esforçado muito aí em produzir semente, produzir larva de berbigão para ver se consegue retomar essa produtividade. E tem os pesquisadores, a professora Aimee, que é uma expert no assunto, tem se empenhado muito em estudar quais as causas e qual a solução de retornar esse berbigão aqui para a Bahia. Celso, a gente tem falado muito da tua lei que tu criou, da tua viagem também para a França, que foi importante para conhecer como é que funcionava lá. E, burocraticamente, eu queria saber como é que está o apoio da Prefeitura com relação aos investimentos aqui na nossa ilha, né, na região, acho que tanto norte quanto sul ali também. E falar um pouquinho, não sei como é que está esse aporte para a Fena Ostra, ela vai continuar, não vai continuar? Em outubro, geralmente, tinha essa festa que todo mundo podia conhecer um pouquinho mais, os maricultores também mostrar um pouquinho mais da sua cultura. Como é que está isso, hein? Talvez a Tatiana pudesse responder melhor em detalhes essa questão da Fena Ostra, né? Esse ano, se eu não me engano, vamos para a 20ª edição? 20ª edição da Fena Ostra. Tu vê como essa atividade é importante. Eu sempre tenho dito, depois do Carnaval, a maior festa de Florianópolis é a Fena Ostra, né? E ao longo dos anos ela tem crescido bastante, né? Ela tem sido importante para a atividade. Os produtores têm participado, temos seminário técnico. Esse ano, até em função aí da questão do próprio laboratório, anunciaram uma festa para o mês de agosto.
a própria associação alertou a prefeitura que no mês de agosto nós teríamos dificuldades no fornecimento de ostras, principalmente, né? Então, acabaram mudando para o mês de setembro. Isso é isso que foi o que eu mais ou menos sei. Há também ainda a esperança da Associação de Maricultores para serem aguardando o convite para participar, né, que até agora ainda não aconteceu, e também do seminário técnico que até agora não se sabe se efetivamente vai realizar. Sempre foi uma tradição, os produtores sempre participaram, os restaurantes, claro, né, é uma atividade, é uma festa da gastronomia. Mas tu vai estar lá, dando aquela pressãozinha. Com certeza a gente vai, junto com os produtores, né, a gente tem interesse maior. Eu acho que é importante os produtores irem para esse tipo de evento. É importante que lá eles vão mostrar para os consumidores, para aqueles apreciadores dessas iguarias, como se produz, onde é que o que se faz, como é que isso tudo acontece, né? Não é mágica isso daí. E também os seminários técnicos, né? É muito importante, como disse a Tatiana, até já um pouco se prevendo a possibilidade desse ano não ter um seminário técnico. Dia 21 agora a AMASE está promovendo esse seminário técnico lá no Ribeirão da Ilha. Então, é essa dúvida agora que tem nesse momento, né? Mas acho que vai dar tudo certo e mais uma festa, que bom. E a gente já convida, né, a população a estar lá. Houve essa mudança, sempre ela é realizada, era nas festas, junto com as festas de outubro no estado. É também um momento que a ostra está um pouco diferente, né, Davi? Ela está muito gorda lá no mês de outubro, onde que era realizada. Não é talvez o momento ideal para esse consumo, mas de qualquer maneira sempre tenha sido realizado assim. Houve uma pequena mudança agora, isso também não interfere em muita coisa, mas fica se aguardando então o convite aí da prefeitura para a participação efetiva dos produtores. Né? Deixa eu te botar numa saia justa. Tu estavas agora no PROCON, né? Isso. PROCON municipal. Isso. Alguma reclamação aí? De alguma ostra, alguma empresa? Não, graças a Deus. Lá, olha, a ostra, o Davi vai me ajudar aqui, né? Aonde que tem ostra e marisco, e eles são até um bioindicador de qualidade de água, né? As nossas ostras todas comercializadas em Florianópolis, os nossos restaurantes, as duas grandes rotas gastronômicas que nós temos da maricultura, em Santo Antônio e no Ribeirão, as ostras são comercializadas, saem direto da água e vão direto para a mesa. Isso é um indicativo de que a qualidade do ambiente ainda é muito boa, né? E por isso, o insumo básico dessa atividade é a qualidade da água. Sem qualidade de água boa, com certeza não tem cultivo de espécie nenhuma. Manter a balneabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Davi, já que ele tocou nesse assunto da balneabilidade e da qualidade da água... O Davi conhece bem isso. Nós tivemos alguns problemas agora, acho que foi no litoral norte, não sei se é São Francisco Exatamente. do Sul, né? Nós tivemos uma interdição lá e é um questionamento que nós que somos leigos e que somos só degustadores da ostra, do mexilhão, do marisco, como é que fica para vocês essa situação de quando se recebe uma notícia de que em determinada região o cultivo foi interditado, o cultivo, e aí vem esse problema da maré vermelha, muitas vezes acontece também aqui na nossa região, dá no norte, não dá no sul, ou dá em algum local do sul. Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês veem essa situação? Bom, hoje em dia o consumidor tem muita segurança ao consumir as ostras e os mariscos e todos os produtos da maricultura, porque a gente tem o único sistema de monitoramento, que é o controle higiênico sanitário dos moluscos de Santa Catarina. Ele é um controle onde tem diversos pontos ao longo do estado, que são analisados tanto a maré vermelha, né, que são a presença de algas que possam conter alguma toxina prejudicial ao consumidor, e também a parte de micro-organismos, coliformes fecais, toda a parte de sanidade também do microbiológico. Então, agora no momento a gente está com uma maré vermelha de Porto Belo a Balneário Camboriú, é uma região ali mais para o norte do estado, e ficamos sempre quando acontece alguma maré vermelha no estado, a gente fica mais atento, as análises são intensificadas, principalmente ao redor dessa presença. Então, o consumidor pode ficar bem tranquilo que os pontos que não têm
detecção, com certeza a ostra e o marisco está apto a ser consumido e a gente monitora. Pode acontecer aqui no Ribeirão da Ilha, pode acontecer no norte da ilha, mas sempre com a interdição dos produtos e a conscientização de que aquela região, estando não apta a comercializar naquele momento, pode daqui a alguns dias já retornar. A ostra e os mariscos têm uma capacidade de filtragem da água muito grande, né? Eles são animais filtradores, então ao mesmo tempo que essas algas com toxinas podem causar algum mal a gente, eles filtram rapidamente, em poucos dias já estão totalmente limpos e podem voltar a ser consumidos assim que a maré vermelha foi embora. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. As lanternas estão lá. Isso. A maré vermelha entrou. Ela vai ficar um tempo ali. Esse material, essas ostras que estão lá, elas são retiradas ou elas ficam lá esperando passar o processo do tempo que a maré vai embora e que a água vai ser depurada? Vai continuar lá ou retira aquilo? Como é que é? Eu vou te dar um exemplo bem prático, que eu tenho usado até com meus clientes. Você coloca uma roupa no varal, tu quer recolher aquela roupa seca, porque ela molhada ela não te serve. A ostra é a mesma coisa. Se veio uma chuva, molhou, é só esperar secar e a gente recolhe essa roupa. A ostra é a mesma coisa, ela está lá no ambiente, ela passa essa floração de algas pela região onde ela está se alimentando, ali onde ela está presente, o cultivo onde ela está ali. Passou essa, vamos dizer, essa nuvem de floração de alga, às vezes essa alga morre por falta de sol ou por outro fator climático, né, uma água doce, uma mudança de temperatura, essa alga morre e some. Às vezes ela vai para outro lugar dependendo das correntes marinhas. Então, passando duas análises negativas, a gente tem sempre essa segurança de você fazer uma análise, deu negativo para a presença de alga, faz mais uma porque aquela região teve recentemente uma maré vermelha, faz outra para garantir e libera a comercialização. Celso, é sempre, eu acho que é muito mais importante você ficar alguns dias sem fazer a retirada e o cultivo do que tu acabar servindo um produto que vai ter uma consequência para a pessoa que comeu e que não vai voltar mais e que vai acabar difundindo essa informação que vai ser complicado, né? O que é importante disso tudo aqui é que Santa Catarina estabeleceu uma rede de informação e tanto os produtores quanto os consumidores têm consciência disso. Isso não é algo grave ao extremo, mas já se conscientizou que pode vir uma maré vermelha se o cultivo, a comercialização para alguns dias depois ou muito pouco tempo depois, por análise técnica, por análise laboratorial, os cultivos são liberados logo em seguida com resultado. Então isso é que ficou realmente interessante para Santa Catarina. Santa Catarina tem uma rede de proteção desses cultivos que dá a garantia total para o consumidor e, graças a Deus, até hoje nós não tivemos nenhum problema grave. Davi Freitas Carriconde, presidente da Cooperostra, Cooperativa de Produtores de Ostras de Florianópolis, obrigado pela sua participação aqui na TV. Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria só tirar uma dúvida contigo, as pessoas que quiserem conhecer a cooperativa, tem como ir lá e Sim, conhecer a nossa trabalho? cooperativa ela fica localizada bem no centro da freguesia do Ribeirão, atrás do centro comunitário, em frente ao Colégio Dom Jaime de Barros Câmara, ali na freguesia. Então, o pessoal que quiser ir lá conhecer, ver a estrutura, é uma estrutura muito bacana, até a gente tem essa angústia de botar aquilo para funcionar e fazer a operação para que a gente consiga comercializar de forma legal aí os pequenos produtores. Obrigado. Vereador Celso Sandrini, obrigado pela sua participação, Nós esses agradecemos aí. Oportunidade e sabe que a sala de visita está sempre aberta, quando o senhor quiser trazer outro tema aí, a gente pode discutir bastante. Obrigado. E para você que está acompanhando a gente através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET
da TV por assinatura, sempre compartilhado com a TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente agradece a audiência de vocês todos. Lembrando que todos os nossos conteúdos aqui da TV Câmara de Florianópolis você pode acompanhar através das nossas redes sociais, pode acessar também o YouTube. E lembrando que as informações aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, do nosso Poder Legislativo, da capital catarinense, você tem no nosso site, que é o www.cmf.sc.gov.br. Tenham todos aí uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo programa.